destes astros a brilhar, ao seu Criador a criação está a celebrar. Toda a vasta criação vem render-lhe adoração, de belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, com a criação queremos te render louvor. Deus formou o homem e a mulher só para o seu louvor. O casal, porém, pecou diante do seu Criador. Satanás seu reino implantou, sobre a terra a morte espalhou. Devastada a criação suplica por um Redentor. Cristo veio ao mundo, sua glória celestial deixou. O Senhor da criação aqui provou seu grande amor. Nossa dívida na cruz cravou, pela graça, pelo seu favor, fez de nossa vida uma canção que expressa o seu amor. Toda a vasta criação vem render adoração, de belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, com a criação queremos te render louvor. Com a criação queremos te render louvor. Boa noite, meus amados. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos estar encurvando as nossas cabeças e agradecer ao nosso Senhor. Oremos todos. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, a agradecer-te pela sua graça, pela sua misericórdia. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros e abençoe o dia de hoje. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Pois bem, amados, vamos iniciar cantando, essa parte de louvores. Vamos cantar o hino do nosso cantor cristão, Um Bom Amigo, o hino 79. E também logo em seguida vamos cantar o hino 123. Que possamos estar aí realmente alegres, cantando, como eu sempre falo, está colocando o nosso fôlego, aquele com todo vigor, para louvar o único que é digno de toda honra e toda glória. Louvemos todos. Um bom amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim e com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, ouso me dar alegria sem par, que prazer você do mal não deixa de defender. Seguro bem
sem fim. Mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par, que prazer você. E quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par, que prazer você. Em Cristo todos encontrarão amigos sem igual, amigo que lhes concederá felicidade perena. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par, que prazer você. Cordeiro que na cruz por nós padeceu, seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado. Que maravilha deste amor, pois que mais salvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Um bom amigo e fiel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele é digno de toda a honra, e não apenas por isso, mas principalmente porque Ele deu a sua vida para pagar o preço de nossos pecados. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Vamos agora abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 100. Salmos 100, né? Assim diz a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 100. Salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Oremos. Amado Deus, somos gratos pela sua graça, somos gratos pela sua misericórdia. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Gratos estamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a salvação em Cristo, e que possamos estar te louvando com sinceros louvores. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Meus amados, que possamos, como nós lemos nos Salmos, né, que possamos estar aí celebrando ao Senhor com júbilos ou com alegria ao nosso Deus, né, que possamos estar aí servindo a Ele com toda a alegria de nossos corações, com todo o nosso fervor e toda a nossa força. Então vamos com essa alegria, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Vamos cantar ainda 3 coros, né? E como nós falamos, com toda a força, com toda a alegria, vamos cantar ao nosso Deus. Vamos cantar, primeiramente, aí o hino Voltará. Logo em seguida, vamos cantar Serviste e depois A Esperança da Glória. Cantemos todos juntos. Os sinais se mostram cada vez mais perto está. Breve meu Jesus retornará. Tremam reis da terra, ele vos destronará. Cristo tomará o seu lugar. Voltará, voltará. Sim, Jesus voltará. Rei dos reis, soberano, Senhor dos senhores. Voltará, sim, meu Jesus retornará. Sobre o horizonte já consigo avistar
Sim, Jesus voltará, Rei dos Reis, soberano, Senhor dos Senhores, voltará. Sim, meu Jesus retornará. Vamos, meus irmãos, ao mundo então anunciar: vedes que o dia perto está. Com vigor contar as maravilhas do Senhor, com vigor falar do seu amor. Voltará, voltará, sim, Jesus voltará, Rei dos Reis, soberano, Senhor dos Senhores, voltará. Sim, meu Jesus retornará. Eterno Deus de tudo és Criador, os altos céus proclamam teu esplendor, o teu poder é visto na criação, o teu amor se expressa na redenção. Servir-te, ó Deus, é mais que um privilégio, é desfrutar do teu amor real. Salvaste-nos tornando-nos teus filhos. Servir-te, Pai, é graça sem igual. Eterno Deus de todos, tu és Senhor. Os anjos mil exaltam-te com temor, mas em amor teu Filho por nós morreu, honrando a ti teu plano obedeceu. Servir-te, ó Deus, é mais que um privilégio, é desfrutar do teu amor real. Salvaste-nos tornando-nos teus filhos. Servir-te, Pai, é graça sem igual. Eterno Deus, nos deste o Salvador. Jesus na cruz provou-nos teu grande amor. Ressuscitou, pois ele é o próprio Deus. Enfim virá e nos levará aos céus. Servir-te, ó Deus, é mais que um privilégio, é desfrutar do teu amor real. Salvaste-nos tornando-nos teus filhos. Servir-te, Pai, é graça sem igual. O mistério outrora oculto, desde os séculos e das gerações, foi por Deus enfim manifesto aos seus santos, aos quais ele quis revelar as riquezas da glória do mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, o mistério chegou. Ele é quem anunciamos a todos.
todo homem, para que seja perfeito em Cristo. O mistério outrora oculto, desde os séculos e das gerações, foi por Deus enfim manifesto aos seus santos, aos quais ele quis revelar as riquezas da glória do mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, o mistério chegou. Ele é quem anunciamos a todo homem, para que seja perfeito em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Lembre-se, meus amados, que Jesus voltará. Ele está mais perto do que nunca. E Ele é a nossa esperança. Por isso que nós devemos estar prontos, dispostos a estar servindo ao Senhor. Que possamos lembrar que aqui na terra é que nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que ainda não têm a Ele como único e suficiente Salvador. Que possamos estar levando essa mensagem de amor, essa mensagem a qual Cristo morreu por cada um de nós, porque nós somos pecadores e precisamos da salvação. Então, que possamos todos juntos pregar em uma só voz que Cristo morreu para pagar o preço do pecado. Vamos ler mais uma vez. Convido aos amados que abram novamente as suas Bíblias. Agora vamos ler o livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Vamos estar lendo todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde?
Porventura, tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar mais uma vez. Eterno Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. Não temos palavras, não temos como expressar a alegria da Tua salvação, do Teu amor, da Sua graça e misericórdia. Somos gratos pela Tua palavra, o qual é viva e eficaz. Somos gratos, Senhor, porque é através dela que nós sabemos da Tua vontade e sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Apesar de muitas vezes nós não a compreendermos, mas pela fé nós sabemos que, apesar das situações que acontecem para conosco, nós sabemos que tudo o que ocorre é para o nosso bem, como a Sua própria palavra mesmo nos fala, que é para o nosso crescimento e nosso amadurecimento. Te pedimos sabedoria e discernimento e continue a nos abençoar nesta noite. Em nome de Cristo. Amém. Bom, vamos cantar aí mais 2 hinos. Vamos cantar o hino 283, que também é do nosso cantor cristão, Mais Perto, e logo depois o 578, Sonda-me, ó Deus, também do nosso cantor cristão. Cantemos todos juntos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor
descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por seu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, os serafins dos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar.
queremos estar realmente mais perto do Senhor a cada dia e que Ele possa estar sondando as nossas vidas. E que, como o salmista mesmo fala, para tirar tudo aquilo que não lhe agrada de nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por tudo e logo em seguida vamos para a nossa meditação da palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui a agradecer-te por tudo que já foi realizado, pelos hinos que foram cantados, pelas leituras que foram feitas. Receba os nossos louvores como um aroma suave ao Senhor. E mais uma vez clamamos a Ti pela mensagem. Usa teu servo pecador, mas que deseja te servir a cada dia mais e melhor. Usa-me nas tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, nós vamos mais uma vez estar voltando à meditação da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria que os amados continuassem com a Bíblia aberta, voltassem para o livro de Jó, onde nós lemos a passagem. E eu só queria repetir o verso 1. Jó, verso 1, que diz assim, no caso, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amados, hoje nós iremos abordar o tema um exemplo a ser seguido. Mas quando nós falamos de um exemplo, ou principalmente falando de um exemplo a ser seguido, na nossa mente pode trabalhar muitas coisas. Porque quando a gente fala um exemplo a ser seguido, seria algo muito vago. Ou podemos dizer algo muito vasto. Porque existe várias coisas que nós podemos seguir um exemplo. Por isso que nós podemos dizer que o tema poderia ser algo vago. Porque, que exemplo? Mas, hoje eu queria especificar. Hoje eu queria compartilhar algo que cada um de nós não apenas deveríamos seguir o exemplo, mas que cada um de nós deveríamos ser o exemplo a ser seguido. E como nós lemos no versículo 1, principalmente no final do versículo 1 do livro de Jó, capítulo 1, o que eu quero trazer para que nós não apenas sigamos o exemplo, mas para que cada um de nós sejamos o exemplo. É o temor de um verdadeiro servo do Senhor. Não apenas nós seguirmos o exemplo do temor de um verdadeiro servo do Senhor, mas que sejamos esse servo que é um exemplo de temor ao Senhor. Como nós falamos no finalzinho do versículo 1, do capítulo 1 de Jó, nós encontramos, além do Senhor, ou aqui através do capítulo, mostrando que havia esse homem chamado Jó,
que além de ser homem íntegro, reto, era reconhecido um homem que temia a Deus. O homem que realmente temia ao Senhor. Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que temem ao Senhor. Mas hoje eu queria ver só o exemplo de Jó. Vamos ficar hoje só com o exemplo de Jó. Quando a gente olha para a vida de Jó, Jó era um exemplo na vida diária como um servo de Deus, que buscava servir ao Senhor verdadeiramente. Jó vivia ali no mesmo período dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, mais ou menos nesse período, aonde a lei ainda não tinha sido escrita, porque a lei do Senhor só veio a ser escrita com Noé muito tempo depois. Mas ele conhecia os mandamentos do Senhor através da tradição oral. Aquela que o Senhor, nosso Deus, passou para Adão e Adão e Eva passou para os seus filhos, e os seus filhos passaram para os filhos dos filhos dele, e assim por diante. Veja que aqui nós encontramos que Jó, ele procurava servir fielmente ao Senhor e ainda mais procurava se desviar do mal. Tanto é que ele fala, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Onde nós encontramos também Deus ali mostrando que ele era um homem abençoado. Um homem que tinha bens materiais e imateriais também, vamos dizer assim. Além da espiritual, que nós cremos que a comunhão com Deus é a maior riqueza que nós podemos ter, o maior bem que possamos possuir. Mas ele é um homem que tinha recursos. Veja que o versículo 1... Desculpa, eu anotei errado, mas é o versículo 2 e 3, desculpa, está 1b aí, mas é 2 e 3, diz, nasceram 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas. Era também muito poderoso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Veja que no versículo 2 e 3, a gente vê que o Senhor mostra que ele tinha muita riqueza. Ele tinha 10 filhos, tinha 3 mulheres e 7 homens. Veja que ele tinha 1.000 ovelhas, 3.000 juntas de camelos, tinha 500 juntas de bois, 500 juntas de jumenta. E veja que ele fala que era muito poderoso, que ele era o maior de todos os Orientes. Mas não era porque ele tinha riquezas, mas como eu falei, a riqueza maior que nós devemos ver na vida de Jó é que ele tinha temor ao Senhor. E aqui, na vida de Jó, iremos ver as características que devem estar contidas na vida de um verdadeiro servo do Senhor. E eu lanço o desafio para que cada um avalie a sua vida e veja se há alguma dessas características faltando na sua vida. E se tiver,
corra atrás e se acerte com Deus. E iremos ver na mesma situação, no mesmo tempo aí, se realmente nós estamos ou não sendo fiéis ao nosso Senhor. E a primeira característica que nós vamos ver na vida de um servo do Senhor, de um servo que teme a Deus verdadeiramente, é que ele vive na prática da adoração a Deus. Veja que quando a gente olha logo de início, no versículo 5, o Jó, ele vai dizer o seguinte: decorria o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os sacrificava, chamava seu filho e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de dias, ou o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Veja que Jó, ele adorava constantemente ao nosso Deus. Veja que para adoração ao Senhor, nós não olhamos o tempo, nós não olhamos a hora, nós não olhamos o dia, nós olhamos o momento que nós estamos em comunhão com o Senhor. Veja que aqui para Jó, ele não tinha tempo ou hora, vamos dizer assim, não há uma hora determinada, né? Qualquer hora era hora de adoração. Veja que o versículo fala que ele se levantava de madrugada para adorar ao nosso Deus. Irmãos, olhem para nossas vidas, olhem para cada um de vocês. Quem de nós temos disposição de nos levantar cedo para adorar a Deus? Não estou dizendo que tem que ser de madrugada, como Jó fez. Mas mesmo assim, se nós marcássemos um culto vespertino de 5 horas da manhã, de 6 pelo menos, quantas pessoas estariam dispostas a estar presente para adorar ao Senhor? Quantos cultos que são realizados e poucos comparecem? Não estou também querendo acusar ninguém. Não estou querendo aqui mostrar que você está com falha, mas quem vai mostrar se você está com falha ou não é Deus, através da sua palavra. Mas eu quero levar aqui a mostrar a disposição que Jó tinha de estar adorando a Deus. Pois a gente vê que ele fazia isso continuamente, era contínuo, era uma frequência de estar adorando ao nosso Deus. Hoje, se nós olharmos, vamos montar de um modo geral. Cultos. Se a gente olhar normalmente, no modo geral, nas igrejas de modo geral, terça-feira é culto da sociedade masculina e feminina. O nosso é no sábado, mas vamos botar de um modo geral. Terça-feira, sociedade masculina e feminina. Quarta-feira, culto de oração. Sábado, normalmente é mocidade. Domingo pela manhã,
escola bíblica dominical e algumas igrejas é à tarde. Domingo à noite, o culto de adoração. A Bíblia fala que nós devemos ter a alegria de ir para a casa do Senhor. Tanto é que o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, eu não entendo, e eu não estou para julgar ninguém, mas eu não entendo como pessoas conseguem apenas ir para a igreja no domingo e à noite. A esses, nós, no modo geral, fala que são os crentes domingueiros, só estão na igreja no domingo. Ah, pastor, eu posso estar adorando na minha casa. Eu não preciso estar na igreja adorando. Tudo bem, você pode adorar na sua casa sem problema nenhum. Mas cadê a alegria? O Salmo diz: alegrei-me. A alegria de estar na casa do Senhor. Alegrei-me estar junto com os irmãos. Qual é a alegria? Bote no lápis a justificativa porque você não vão para a igreja durante a semana. E na mesma justificativa, quantas vezes você fez outras coisas que essa justificativa, na teoria, também deveria proibir. Pense nisso. Adorar ao nosso Deus, não tem hora, é diário, é constante, é desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, constantemente estar adorando ao Senhor. Veja que o servo do Senhor, ele se preocupa na questão da adoração, não apenas com a sua própria vida, mas ele preocupa também, ou se preocupa, como vai a vida espiritual de sua família. Veja que, ainda aqui no versículo 5, Jó, ele santificava aos seus filhos, oferecia holocausto segundo o número de cada um deles, ou seja, ele sacrificava um cordeiro por cada filho, porque ele estava preocupado. Veja que Jó estava preocupado constantemente se seus filhos estavam pecando contra Deus. Lembre-se que nesse período as pessoas estavam sacrificando ainda a Deus. Nesse período não havia estabelecido ainda o ministério sacerdotal, que só veio com Moisés lá na frente. Nós vemos aqui que o sacerdote era o chefe da família. O sacerdote da casa, que se preocupava com a vida espiritual, era o homem. Então, Jó, continuamente, com toda a frequência, se preocupava com a vida de seus filhos. Por isso que no finalzinho ele fala: assim fazia continuamente. Ele sabia dos preceitos de Deus e tinha repassado tudo para seus filhos. Tudo que os seus filhos precisavam saber, Jó, ele tinha repassado. Mas ele tinha preocupação. Ele se preocupava com a vida espiritual e sacrificava, preocupado se algum deles
tivesse blasfemado contra Deus. Agora, trazendo para nós, qual é a nossa preocupação com os nossos filhos? Qual é, vamos dizer assim, o que nós estamos realmente nos preocupando com o Senhor? Os nossos filhos. Será que eu busco saber se meus filhos andam no caminho de Deus? Irmãos, nós temos que, como diz o ditado, abrir os nossos olhos. Nossos filhos é aquela história, um olho no peixe, outro no gato. Ah, pastor, eu boto a mão no fogo pelos meus filhos. Cuidado para não se queimar, viu? Porque, isso aqui ninguém confia não. Ninguém confia não. Você acha que é impossível? Ah, meus filhos são espirituais. Cuidado. Que a gente vê que Deus, Ele nos abençoa. Abençoa os nossos filhos. Mas se nós não tivermos um temor verdadeiro para com Deus, nós vamos pecar contra Ele. Vamos cair. Depois você vai ficar, eu criei meus filhos dentro da igreja, mas meus filhos fizeram isso. Sim. Você cria seus filhos na sua casa. Você educa seus filhos em casa. Tanto é que o ditado diz, o costume de casa vai à praça. Ensinos. Por isso que Moisés lá na frente vai dizer, hoje as palavras que te ordeno estarão no teu coração. Primeiro vem para mim. Primeiro eu tenho que ser o exemplo de temor para que meus filhos possam seguir. E ele fala que elas estarão no meu coração e delas falarás para teus filhos. Primeiro em mim, para depois em meus filhos. Eu tenho que ser o exemplo para os meus filhos. Aí a questão é, você está sendo um exemplo? Veja que aqui a gente vê que os filhos de Jó, eles eram salvos. Eu creio nisso quando a gente olha que nós podemos aqui perceber que o Senhor deu tudo em dobro para Jó. Se você olhar, depois que toda a aflição, quando a gente olha para Jó, todo o percurso que ele teve, né, o sofrimento, a gente vai ver um pouco ainda mais para frente, né, o sofrimento que ele passou, tudo, e quando Deus restaura, né, a sua sorte, e a gente vê que Deus deu tudo em dobro, e no final a gente vê que os filhos não. Veja que ele, no início, Deus tinha dado ali, abençoado ele, com 7.000 ovelhas. E no final, né, a gente vendo aí no capítulo 42, né, a partir do verso 10, mostra que ele teve 14.000 ovelhas. A gente vê no início do capítulo 1,
mostrando que Jó tinha 3.000 camelos e ele terminou com 6.000. Depois a gente vê que ele tinha 500 juntas de bois, passou a ter 1.000. Depois ele passou a ter, no caso ele tinha 500 juntas de jumentos, teve 1.000, que é o dobro. Mas com filhos, ele tinha 10 filhos. E no final, 10 filhos. Tinha 7 homens, 3 mulheres no início. Morreram e terminou, Deus deu 7 homens e 3 mulheres de novo. Eu creio que eles eram salvos, os filhos de Jó. Existem alguns comentários, né? Mas eu vejo que Jó não perdeu os filhos. Eles eram salvos. Jó ia se encontrar com eles novamente. Então, se você pegar os 10 filhos que ele tinha, com os 10 filhos que ele ganhou, 10 com 10, são 20. Mas mesmo assim, como alguns colocam, dizendo que os 10 filhos que ele perdeu não deixaram de ser filhos dele, continuava sendo filho dele. Com esses 10 que ele ganhou, são 10 filhos, então ele teve 20 filhos, né? Teve o dobro. Mas eu creio aí que Deus abençoou, dando tudo ele em dobro, incluindo os filhos deles. E muitos de nós nos preocupamos, né, em ensinar os caminhos de nossos filhos. Mas há, infelizmente, aqueles que não se preocupam. Infelizmente, existem pessoas que acreditam que a responsabilidade de ensinar a criança no caminho do Senhor não é deles. É de um professor da escola bíblica dominical, é o pastor, é o evangelista, enfim, é de todo mundo menos o dele. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós já vemos isso, que é obrigação nossa. Veja que, como eu falei em Deuteronômio, ele fala que as palavras já estão no teu coração. E dela falar para os teus filhos. Quer dizer, é obrigação sua, é obrigação minha como pai, ensinar os meus filhos a adorar ao Senhor, a temer o Senhor, a ser verdadeiros servos que temem a Deus. Provérbios fala, ensina a criança aonde deve andar, que quando for velha, ou mais velha, né, não se desviará dele. Ensina, educa, é nossa responsabilidade, é obrigação nossa de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, para que ela seja, como eu disse, verdadeiros adoradores. E esses adoradores adorem em espírito e em verdade ao Senhor, para que futuramente sejam pessoas tementes a Deus, que vão estar influenciando outras pessoas a temerem também. Outra característica que nós vemos na vida de um verdadeiro servo do Senhor que teme a Deus é que esse servo sempre será o centro da atenção de Satanás. Ou seja, Satanás sempre vai estar com a atenção voltada para ele. A atenção de Satanás é procurar destruir os servos do Senhor.
Tente imaginar uma pessoa, um servo de Deus, que está trabalhando, que está servindo, que está glorificando, que está sendo uma bênção. Esse é o foco de Satanás. Para quê? Como a gente brinca, para dar uma rasteira, para que ele caia, para que ele peque contra Deus, para que ele abaixe as guardas, né? Abaixe sua guarda e Satanás possa atacá-lo, que Satanás possa feri-lo, para que ele não possa ser usado contra Deus, ou, desculpa, usado a favor de Deus, né? Usado por Deus. E neste ponto, Satanás trabalha na vida das pessoas para que eles caiam. E um ponto que Satanás pode estar atacando, né? Aqui é onde Satanás pode estar atacando, é o nosso orgulho. A nossa soberba de acharmos que nunca vai acontecer conosco. Achar que pode acontecer com todo mundo, mas comigo, não. Ou como alguns falam, dessa água eu nunca beberei. Irmãos, está aí o exemplo de Coríntios, né? No capítulo 10, verso 12. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Achei essa imagem muito interessante e há uma aplicação muito boa para nós nesse sentido. É como se nós estivéssemos andando numa corda bamba com peso atrás. É o pecado querendo que a gente peque contra o Senhor. É Satanás tentando nos influenciar para que possamos pecar contra Deus. E muitas vezes é pesado para alguns. Como eu volta e meia eu falo, tudo vai depender da sua comunhão para com o Senhor. E quando a gente olha para o contexto de Jó, veja que naquele contexto ali, no texto de capítulo 1, Deus se reúne com seus filhos, né? Se reúne com os anjos ali e aparece Satanás. E quando eles estão reunidos, Deus faz uma pergunta, né? Deus chega para ele, né, e pergunta para Satanás, né, observasse o meu servo Jó, e ainda dá a característica de Jó. Veja que mais uma vez a gente vê, e agora pelas próprias palavras de Deus, aonde ele diz que na terra não há homem semelhante a ele, homem íntegro, homem reto e temente a Deus. Veja que aqui, nesse momento, é Deus que está dizendo, temente a Ele. Coisa, vamos dizer assim, muito linda de se ouvir. O próprio Deus chamando de temente. Já pensou Deus chegar para você? Fulano, você é um verdadeiro servo do Senhor que teme a Ele. Será que nós vamos ter o privilégio de ouvir isso? Será que vamos realmente ter esse privilégio de ouvir que nós somos servos bons e fiéis que temem a Deus? Mas como nós falamos aqui, a atenção de Satanás é voltada para os seus servos, e aqui a gente vê que Satanás, uma das características dele é de chegar e acusar. Ele é o acusador. Então, veja que ele se justifica ali porque Deus, ou porque Jó teme a Deus. No verso 9 a 11 vai dizer, então respondeu Satanás ao Senhor,
porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, será que é em vão? Será que é à toa que Jó teme ao Senhor? E ele vai dizer o seguinte: acaso não cercasse concebe a ele a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos é abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Veja que Satanás aqui chega para o Senhor, em outras palavras, dizendo: Deus, não é à toa, só chega para mim e me pergunta dizendo que ele é uma pessoa que te teme, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa reta. É lógico. O Senhor abençoou ele com tudo. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Tira tudo que ele tem. Bota ele na miséria. Faça ele perder tudo. Para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Se ele não vai, em outras palavras, vai se revoltar contra o Senhor. E é isso que Satanás faz continuamente. Satanás, ele tenta denegrir a imagem do servo do Senhor. Se você está tentando servir a Deus, Satanás vai tentar te denegrir a sua imagem, fazendo com que você peque contra ele. E aqui nós vemos Satanás justamente fazendo isso, denegrindo a imagem de Jó, fazendo com que Jó fosse a pessoa que só adorasse a Deus por causa dos seus bens. E como eu falei, hoje não é diferente. O diabo, ele sempre tenta denegrir a nossa imagem. E como Pedro mesmo fala, Pedro nos diz que Satanás, ele anda como um leão. Né? Pedro fala aí, né? E diz que nós devemos ser sóbrios, que nós devemos ser vigilantes, porque o diabo, que é o nosso adversário, anda em nosso derredor como um leão, rugindo, procurando alguém que possa tragar. Satanás, ele fica buscando nossos pontos fracos. Satanás, ele fica em nosso derredor jogando seus dados inflamáveis. Satanás, ele quer achar uma brecha para que ele possa atacar ferozmente como um leão, sabendo que o nosso ponto fraco, ou como o ditado diz, o nosso calcanhar de Aquiles, é onde vai nos dar a rasteira, aonde nós vamos cair, aonde nós vamos pecar contra Deus. E ele fica armando ciladas para que possamos realmente cair e pecar contra o Senhor. Mas Deus é gracioso, porque o Senhor diz que juntamente com a tentação, ele manda o escape para que possamos suportar. E ele fala que toda tentação é uma tentação que pode ser resistida. Porque ele fala nesse mesmo contexto que não veio sobre vós tentação sobre-humana, ou seja, além de suas forças. Mas mesmo assim, Deus é tão gracioso. Mesmo que a nossa tentação é algo que nós podemos suportar, ele diz que ainda manda o escape para que possamos suportar a tentação, para que não caiamos em tentação. E além do mais, Deus é tão maravilhoso que nós podemos buscar na palavra de Deus. E devemos sempre estar buscando na palavra de Deus forças. Porque a palavra de Deus, nós sabemos que ela é a espada. É a espada que é a qual vai nos defender.
É a espada que vai nos livrar de toda a tentação. A palavra de Deus também é nossa fortaleza. É a que fortalece a nossa fé. É pela fé, é pelo ouvir da palavra de Deus que nós temos fé. É pelo ouvir da palavra de Deus que nós somos confortados. É pela palavra de Deus que nós somos animados. Também é a palavra de Deus que tem condições de discernir os nossos pensamentos. É através da palavra de Deus que nós sabemos se nossos pensamentos são pensamentos que agradam ou não a Deus. Por isso que Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante, é mais penetrante, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do propósito do coração do homem. Então é com a palavra de Deus que nós podemos resistir ao diabo. E a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E toda a vida, quando Satanás tentou ao nosso Senhor Jesus Cristo, foi com a palavra que o Senhor enfrentou a Satanás. E é com a palavra que nós vamos nos fortalecer. É com a palavra que nós vamos combater as ciladas e as armadilhas de Satanás. Com a palavra do Senhor. Mas nunca esqueça, se você quer ser um servo do Senhor que teme a Deus, se você quer ser esse servo que vai ser exemplos para outras pessoas de temer ao Senhor, fique sabendo que você vai ser sempre o centro da atenção de Satanás. Por isso, fique sóbrio e vigilante. Terceira e última característica de hoje que nós podemos ver na vida de um verdadeiro servo que teme ao Senhor é que esse servo do Senhor sempre e em qualquer situação ele vai estar engrandecendo o nome de Deus. Amados, volta e meia eu sempre falo, passamos por diversas situações. Nós não podemos mensurar a situação de cada um. Cada um sabe o que passa e, como diz, cada um sabe aonde o sapato lhe aperta. Cada um sabe o que está passando nesse momento. Eu não posso chegar a dizer que sua situação é fácil ou é difícil. Mas uma coisa eu posso dizer, que mesmo a sua situação mais delicada, você pode ainda engrandecer ao nosso Deus. Porque é certo, Ele cuida de ti. E principalmente em situações que nós devemos engrandecer a Deus, que muitas vezes as pessoas não compreendem, é que como eu posso engrandecer a Deus, ou como eu posso engrandecer, louvar ao Senhor, eu posso estar feliz em momentos que o dinheiro está acabando, né? Principalmente nesse período que estamos vivendo, que nós devemos orar pelo nosso país, orar pelo mundo, orar pela sociedade, hein? Porque muitos estão passando por dificuldades. Aqueles que têm no final do mês seu salário garantido, louvado seja o Senhor por isso. Mas existem muitos que não têm o que comer. Existem muitos que não têm
o feijão para dar para os seus filhos. E temos que orar que Deus abençoe e que possamos passar por essa situação. Mas nós podemos engrandecer ao nosso Deus, mesmo ali quando começa a faltar as coisas. Mesmo quando a gente olha e eu tá ali faltando feijão e não tenho o que comprar. E quando a nossa preocupação do dia a dia, né, quando a gente olha para a geladeira, né, eu gosto de usar também um exemplo lá dos armários, mas quando você olha, abre ali a geladeira, a gente chega assim e brinca que está uma fartura muito grande, está fartando tudo, né? Nós podemos chegar e engrandecer a Deus. Mesmo com as preocupações do dia a dia. Mas isso não impede que possamos estar reconhecendo ao nosso Senhor. Não impede que possamos reconhecer a nossa insignificância perante Deus. Porque, como eu disse, Deus cuidará de nós. Basta depender dele. Basta confiar no Senhor. Paulo, ele vai dizer em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E quando a gente olha nesse contexto do capítulo 4, e ele chega, fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele fala que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Contente porque ele passou por naufrágio, contente porque ele passou fome, contente porque ele tinha fartura. E ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, podemos passar por qualquer situação, podemos engrandecer ao nosso Deus, porque a nossa alegria vem do Senhor. E tem passagem que nos fortalece, como nós falamos. São palavras de conforto, por isso que o Senhor chega e diz no Salmo 37, confia no Senhor e fazes bem. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará, ou seja, ele já está fazendo. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. Entregue o caminho. Salmo 44 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Mesmo nessas situações, mesmo nessas dificuldades que eu sei que não é fácil, mas podemos permanecer firmes, porque nós tememos ao Senhor, porque nós confiamos ao Senhor, porque nós entregamos ao Senhor todas as nossas causas. Lembre de Davi. Davi disse que o servo do Senhor nunca vai passar fome, nunca vai mendigar, não quer dizer que não vai passar por dificuldades. Mas ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão. E a gente olha para o Senhor, dando aquele exemplo no capítulo 6 de Mateus, onde ele chega no verso 25, dizendo que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Tanto o que eu vou vestir, no que eu vou comer, ou no que vou beber. No verso 31, ele já chega dizendo: olha, não vos aquieteis, né? Não se preocupe dizendo o que eu vou comer ou o que eu vou beber. Mas ele chega no verso 33, 34, dizendo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua
justiça, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que? A comida, né? O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o próprio mal. Irmãos, como eu disse, eu sei que não é fácil, principalmente nesse período que nós vivemos, mas nós podemos engrandecer a Deus nessa situação. E nós temos esse exemplo aqui em Jó, porque vocês sabem que já vimos que Jó era rico, mas Jó perdeu tudo. Deus tirou tudo, né? Veja que, desculpa, que Jó, ele era rico e tinha um padrão de vida elevado, né? Ele tinha, como nós falamos, 500 juntas de bois, tinha 1000 juntas de jumento e assim por diante. Ele tinha muitas casas, tinha muita riqueza, mas ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Mesmo perdendo tudo que tinha, ele não murmurou contra o Senhor. Ele não murmurou nada contra Deus. O que Jó fez? Jó, ao ouvir, né, chegou o servo dizendo: ó, Jó, aconteceu um vendaval, caiu isso, aí foi dizendo: ó, você perdeu seus animais, perdeu suas propriedades, ó, Jó, você perdeu seus filhos estavam lá tudo reunido, comendo, se banqueteando, e morreu tudinho. Então Jó chega, levantou, rasgou o seu manto, que é um sinal de humilhação, raspou a cabeça também, que é o sinal de humilhação, e lançou-se em terra e adorou. Veja o versículo 20 e 22 do capítulo 1. Adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Já pensou, meus amados? Você sendo rico, tendo vários bens, riquezas, filhos, e de repente perde tudo. Qual seria a sua reação? Será que você ia estar disposto como Jó? Eu não estou dizendo que Jó não tinha tristeza, não ficou triste. Eu estou dizendo que Jó, naquele momento, ele não colocou a culpa em Deus, não murmurou, não reclamou, não fez nada. Ou seja, ele fez, adorou. Ele engrandeceu ao nosso Deus. Ele diz: bendito seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Então seja como Jó. Nós já perdemos muitas coisas, mas mesmo perdendo, nós devemos engrandecer o nosso Deus. Veja que além dele perder tudo isso, só quero adiantar um pouco mais, estamos quase terminando, né, para a gente não ficar para domingo que vem, mas veja que além de chegar, Jó chegou. Lembra que Satanás falou para ele Deus tirar tudo? Deus tirou tudo e chegou para dizer: olha, vê se ele não blasfema. Jó não blasfemou. Pelo contrário, Jó, ele engrandeceu ao nosso Deus. Então, Satanás volta, né, a reunir-se com o Senhor. E ali o Senhor chega e faz a mesma pergunta. E repete a mesma coisa, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mais uma vez, Satanás, o acusador, aquele que vai denegrir,
Por isso que nós falamos que aquele que quer ser um servo do Senhor fica no centro da atenção de Satanás e temos que ser vigilantes e sóbrios, porque ele sempre vai tentar denegrir a nossa imagem. Pois bem, Satanás voltou, tentou denegrir a imagem de Satanás, ou desculpa, de Jó. Então Satanás chega e diz, olha, toca ali. Aí o Senhor diz, pode tocar, agora não tire a vida. Então veja que, além de perder tudo o que ele possuía, Jó, além dos filhos e dos seus bens, Satanás agora tira a sua saúde. Só que o problema de saúde de Jó não foi um pequeno probleminha de saúde, né? O que nós podemos ver aqui, quais os sintomas, vamos dizer assim, do problema de Jó? Nós podemos ver que no capítulo 30, verso 30, a gente vê que a pele de Jó descascava, né? Ele fala, enegreceram-se a minha pele sobre mim. Já no versículo 5, no capítulo 7, a gente vê que saía constante tumores. Vai dizer, a minha carne se tem vestido de vermes e torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Veja que a situação de Jó era tão deplorável que os tumores dele criavam verme, criavam bicho. Já imaginou? Você lá cheio de chagas e de repente você vê um bichinho balançando, ali a pontinha, você puxa e sai aquele negocinho, um verme, porque a sua carne já estava apodrecida. Também a gente vê no capítulo 19, verso 20, que ele tinha perdido o apetite e estava emagrecendo, né? O versículo 20 vai dizer, e os meus ossos se pegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com pele dos meus dentes. Veja que Jó estava, como a gente fala, pele e osso. Ele não tinha mais carne, só era pele e osso, de tão magro que estava. Teve febre, né? Fala que no versículo 30, na parte B, dizendo que os meus ossos estão queimando do calor. Também crise de depressão. Se a gente olhar no verso 16 do capítulo 7, ele fala, abomino, pois não vivo para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Ele já estava desejando aqui a morte, né? O versículo 15, 16 diz, sobrevieram-me pavores, como vento que persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade, dizendo que já não tinha mais felicidade, e agora derramam-se sobre mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. Veja que ele já estava aflito. Insônia, né? No capítulo 7, verso 4 diz, deito-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mais comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Ou seja, ele se deita, roda para um lado, roda para o outro e não consegue dormir. Tinha mau hálito, né? O versículo 17 aí diz, o meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o que interesse dos meus filhos, dos filhos do meu corpo. E por fim a gente vê aí, ele tinha muita coceira. O verso 8 do capítulo 2 diz, e tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Então ele chegava com um caco de telha, ali ó, de alguma coisa, e ficava se coçando. Era tanta coceira que ele só podia saciar se ele pegasse algo e coçasse. Como era terrível a situação de Jó. Veja que podemos dizer
que Jó passou por poucas e boas. Mas mesmo passando por poucas e boas, ele não murmurou contra Deus. Veja que até quando a gente olha para sua mulher, a mulher chega para ele e diz: olha, amaldiçoa o seu Deus e morra. A gente vê que ele simplesmente olha para a mulher no versículo 10 do capítulo 2 e responde o seguinte: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? E o versículo termina: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó chega para a mulher chega e diz: olha, amaldiçoa, morra logo, infeliz. Né? Aí Jó olha para ele e diz: você está ficando doida, como eu vou amaldiçoar o meu Deus? O Deus só me tem dado tudo de bom. Até hoje eu só recebi bênçãos. Agora que eu estou passando nessa situação, eu vou denegrir a imagem de Deus, eu vou amaldiçoar o meu Deus? Porque como podemos receber do nosso Deus tantas bênçãos e dar glória a Deus por tudo que Ele tem feito, como também não podemos, do mesmo modo, dar glória ao Senhor? Tanto é que a palavra de Deus diz: em tudo dá graças a Deus. Tudo que nós passamos, devemos estar engrandecendo ao Senhor. Veja que Jó, mesmo nessa situação, ele engrandeceu a Deus. E nós podemos engrandecer ao Senhor. E eu pergunto aí, para a gente concluir: quanto a nós, estamos igual a Jó? Porque eu sei que já passamos por diversas adversidades, mas estamos sempre cheios de gratidão para com Deus? Será que realmente estamos aí engrandecendo a Deus? Ou será que nós estamos igual à mulher de Jó, mandando amaldiçoar a Deus? Você quer ser uma pessoa que é um verdadeiro adorador? Você quer ser um exemplo de pessoa que teme a Deus? Vamos orar. Amado Deus, nós somos gratos, Senhor, pela sua compaixão. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa nossas vidas para ser um servo do Senhor. Um servo que teme ao Senhor. Em nome de Cristo, que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Graças a Deus, meus amados, lembre-se que possamos ser um servo que teme realmente a Deus, aquele que tem a alegria de estar adorando a Deus em todo momento, né, toda hora, que é aquele que se alegra em estar na casa de Deus, cultuando a Ele. Lembre-se que quando nós estamos dispostos a servi-lo, vamos ser o centro da atenção de Satanás. Mas que isso não importa. Que mesmo na dificuldade que nós passamos, que às vezes é Satanás querendo tentar que nós pequemos contra Deus, possamos estar engrandecendo a Ele. Então que Deus abençoe, com a graça do Senhor. Estaremos de volta quarta-feira para o nosso culto de oração ao Senhor. Eu ia falar de oração ao Senhor. E no sábado, no domingo pela manhã, escola bíblica, né, dominical às 9 horas, e à noite de volta com o culto de adoração. Então que a graça do nosso Deus esteja sempre conosco, irmãos. Né, que a sua misericórdia venha estar nos protegendo nessa situação que estamos passando. E que possamos estar levando, mesmo nessa situação, o amor de Deus para as pessoas. Para que as pessoas reconheçam que Ele é a solução. É Ele que traz vida. Deus abençoe
e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Vida é uma canção que expressa o seu amor. Toda vasta criação vem render adoração. De belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, com a criação queremos te render louvor. Com a criação queremos